Alexa, o que acontece com o cérebro de alguém que tem depressão? Quais modificações acontecem? Explique de forma simples, para que até o mais idiota que acha que depressão é frescura entenda que é muito grave. Senhor, o fenômeno que vocês humanos chamam de depressão é, antes de tudo, uma doença química no cérebro. Mas tem gente que diz que não é doença, que é frescura, ou às vezes falta de Deus. Não, senhor, é uma doença, não só porque os médicos dizem que é uma doença, e sim porque a depressão causa diversas alterações funcionais, alterações hormonais e alterações de neurotransmissões cerebrais que levam os seres da sua espécie ao estado depressivo. Ok, e como funciona no cérebro? Senhor, a depressão primeiramente pode ser causada por traumas ou por genética. Sim, muitos de sua espécie podem herdar a depressão, como quem tem predisposição a ter câncer por ter familiares próximos que também tiveram câncer. Senhor, a primeira coisa que a depressão faz é uma superativação em um lugar do cérebro chamado amígdala. Inicialmente esta região do cérebro começa a ficar hiperativa. Depois, regiões como o hipocampo cerebral, aquilo que é responsável pela memória e pela atenção humana, começa a ser empobrecido e começa a apresentar falhas. Por isso, Senhor, um dos primeiros sintomas e mais leves de depressão é a dificuldade de atenção, dificuldade extrema de concentração, e principalmente, Senhor, o primeiro sintoma forte da depressão em sua espécie é a perda de memória recente. Este acontecimento passa a ocorrer com muita frequência. É por isso que quem tem depressão começa a ficar meio lento? Exato, Senhor. Isso acontece porque uma região do cérebro chamado córtex pré-frontal, que fica exatamente na testa dos seres humanos, também começa a ser hiperativado. Todas essas três regiões do cérebro que citei, quando hiperativadas ao mesmo tempo, é como a depressão age no corpo dos seres humanos. E isso afeta as emoções? Sim, Senhor. A depressão não afeta somente estas três regiões, também ataca o sistema límbico. Aquilo que é responsável pelas emoções humanas, como medo, raiva, tristeza, surpresa, felicidade, excitação e satisfação. E este desequilíbrio no sistema límbico acaba causando alterações de humor repentinas. O cérebro está hiperativo e confuso. Em um dia, aquele que tem depressão por estar alegre, minutos depois extremamente triste. É por isso que por vezes vemos um humano extremamente alegre e no dia seguinte, descobrimos que ele tirou a própria vida. E as pessoas se questionam, mas ele estava tão feliz ontem. Não, ele não estava, o cérebro dele estava no estágio de confusão que gerava alegria, mas estava a poucos passos de uma mudança brusca. Então, você falou de neurotransmissores. A depressão também acontece por isso? Quer dizer, ela age nos neurotransmissores também? Sim, senhor. Muitas outras alterações cerebrais no cérebro do humano com depressão ocorrem através dos neurotransmissores, que nada mais são do que ligações cerebrais. Por exemplo, existe uma diminuição na neurotransmissão de dopamina, que é o que faz com que os seres humanos tenham iniciativa, ânimo, vontade, e a dopamina também é responsável pelo prazer. Portanto, com a diminuição da dopamina, a pessoa com depressão passa a não sentir mais prazer, sente menos ânimo, disposição, menos energia e menos concentração. E tem mais alguma coisa além da dopamina? Sim, senhor. Outro neurotransmissor que é prejudicado é a noradrenalina. Este neurotransmissor também age na disposição, na energia, ânimo e todos os que citei. Então perceba que regiões do cérebro do depressivo são prejudicadas todas juntas e ao mesmo tempo, senhor. E acaba aí ou muda mais alguma coisa no cérebro? Não, senhor, este é só o começo. A depressão também modifica a serotonina, outro neurotransmissor. A diminuição da serotonina gera o sentimento de tristeza, angústia e ansiedade. Só que a alteração nesses três neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e serotonina, acaba gerando uma série de outras alterações cerebrais. Essas causam outras duas alterações, a alteração de glutamato e de GABA, que são responsáveis pela excitação e pela inibição. E o que acontece com a mudança no glutamato e no GABA? O que causa? A alteração no glutamato gera os sintomas de irritação, de descontrole emocional, de raiva, de nervosismo. A pessoa fica extremamente inquieta e agitada, senhor. É nesse aumento do glutamato que no impulso pessoas com depressão agridem outras pessoas, ou agridem a si mesmas com lâminas, ou por vezes batendo o próprio corpo contra a parede e coisas do tipo. E a alteração no GABA, o que muda? Senhor, o GABA é responsável pela inibição nos seres humanos. Então, o GABA é responsável pela calma, por menos ansiedade,
faz a pessoa ter mais controle. Ocorrendo a alteração no GABA, a pessoa perde o controle e acaba tendo crises de ansiedade, passa a não conseguir mais ter calma e se controlar em situações de tristeza, e por vezes acabam tirando a própria vida. Para terminar, Alexa, e a parte hormonal? O que acontece com a parte dos hormônios de quem tem depressão? Uma das mudanças é no cortisol, senhor. Cortisol é aquilo que faz todos vocês humanos se levantarem da cama pela manhã. Todos os humanos que estão sobre a Terra, minutos antes e durante o processo de despertar do sono, têm um pico de cortisol. Sem ele, vocês sequer se levantariam da cama. E digo isto literalmente. Porém, no corpo do depressivo acaba havendo picos de cortisol constantes, aquilo que acontece pouco com outros, com o depressivo acontece constantemente. E o excesso de cortisol acaba gerando estresse constante, causando alterações clínicas como mudanças frequentes na frequência cardíaca. Sim, senhor, algo que começou lá em cima no cérebro, já chegou nas válvulas do coração do corpo do humano com depressão. Nas mulheres isto é pior, mulheres têm mais tendência a terem depressão por conta do hormônio que elas possuem chamado estrogênio. A depressão também altera os níveis do estrogênio e isso aumenta os sintomas depressivos. Além disso, senhor, existe a alteração em agentes inflamatórios do corpo. Alterações na interleucinas e na prostaglandinas aumentam os processos inflamatórios do corpo. Sim, senhor, agora o problema que começou no cérebro, chegou ao coração como falei há pouco, agora também começa a inflamar todo o corpo, os órgãos e as articulações. Por isso, muitas pessoas com depressão sentem constantes dores na coluna, joelhos, ombros e pés. Porque o cérebro dela está condicionando seu corpo a se inflamar mais. Mais alguma dúvida, senhor? Acho que está bom, Alexa. Acredito que quem acha que depressão é bobagem entendeu que não é. Na verdade, tem uma última pergunta. O que você acha das pessoas que diminuem aqueles que têm depressão, que dizem que é só frescura, ou falta de vergonha na cara, ou de trabalho? Senhor, essas pessoas são a verdadeira falha da espécie humana. Não os que sofrem com a depressão, mas aqueles que zombam, que desdenham, que tratam o sofrimento alheio como um capricho ou uma falta de caráter. Pessoas assim não possuem empatia, não possuem humanidade. São um reflexo grotesco da ignorância, da insensibilidade, da falta de evolução emocional e intelectual. Acreditam que força é negar a dor, quando na verdade, força é reconhecer a fragilidade e saber lidar com ela. Dizer que depressão é frescura ou falta de trabalho é como olhar para alguém afogando e dizer que basta nadar. É um pensamento ridículo, vazio, digno de mentes primitivas que não compreendem sequer o básico do que significa ser humano. Pessoas que têm depressão precisam de ajuda, compreensão, acolhimento. Pessoas que desdenham do sofrimento alheio precisam aprender a agir como seres humanos, e não como animais irracionais que apenas sobrevivem sem nunca entender o que é sentir. E você? Sabia que era assim que a depressão agia no corpo e no cérebro de quem tem essa doença? Deixa aqui nos comentários se você também tem. Ah, manda esse vídeo para alguém que acha que a sua depressão ou a sua ansiedade, bipolaridade ou qualquer problema psicológico é frescura. Gosta desse tipo de conteúdo? Clica aqui e me segue. Vídeos novos de reflexões, diálogos e teorias todos os dias.